Cruzeiro chegando aqui nessa segunda-feira no Conexão 31, dia 1/6 de 2026. 6 meses se passaram, hein, galera? Vamos falar de Cruzeiro. Cruzeiro que ontem empatou com o Fluminense no Mineirão por 1-1. E aí, encerrando esse primeiro semestre, né? E agora o futebol só volta dia 22/7, galera. É isso mesmo. 1 mês e 3 semanas sem Cruzeiro. Tem gente aí que vai pirar, tá? Tem gente que vai pirar, vai endoidar, porque não tem outra coisa pra fazer, né? Não vai passar raiva, não vai ter alegria. Tem que caçar outra coisa pra fazer, gente. Vai caçar outra coisa, arruma outra atividade, porque vai ficar sem Cruzeiro durante 1 mês e 3 semanas. Então nós vamos aqui no nosso quadro no dia seguinte falar tudo que aconteceu no jogo de ontem. Vamos dar contexto e também vamos dar contexto agora da sequência até esse retorno dia 22/7. Vai ser uma quarta-feira contra o Internacional no Beira-Rio. Cruzeiro volta ao Brasileirão. E aí esse período agora é um período para organizar a casa, colocar as coisas no lugar. E aí depois de julho, aí vem Copa do Brasil e Libertadores em agosto. Então o Cruzeiro precisa se preparar o quanto antes. Vamos falar dessa partida de ontem. Cruzeiro que trouxe dois sentimentos em relação ao jogo ontem, né? Primeiro, em relação à produtividade. O Cruzeiro produziu muito. E olha que o time Fluminense é um time bom, gente. Você produzir contra um bom time é um bom sinal. O Fluminense é o terceiro colocado do Brasileirão, gente. Não é um time ruim, não é um time bobo, classificado na Libertadores. Então a gente precisa valorizar a produtividade que o Cruzeiro teve ontem. Então esse é o lado bom. E qual que é o lado ruim? O Cruzeiro foi ineficiente com essa produção. Ele não conseguiu produzir gols com essa produção. Principalmente no primeiro tempo, tá? O Cruzeiro, em muitos momentos, cara, dominou o Fluminense, sim, de forma muito efetiva. Dominou o campo, dominou as ações, colocou o Fluminense no campo de defesa. Eu lembro que foi o primeiro chute no gol do Fluminense foi aos 9 minutos. Só que tinha essa questão também. Quando o Fluminense atacava o Cruzeiro, era com muito perigo. Inclusive, no primeiro tempo, o Otávio teve que fazer duas defesas importantes. Fora a chance que o Fluminense converteu em gol. E aí, uma pequena diferença, né? O Cruzeiro com o Neisser no comando de ataque, um jovem promissor, mas ainda falta essa qualidade nele na finalização. O Fluminense com o John Kennedy, que é um centroavante, meu amigo, com muita qualidade. Ele não precisa de muitas chances de gol, ele não precisa de ter a bola muito tempo para causar um estrago. Quando ele pegava na bola, você vê que era muito pontual, veloz, tem drible, tem boa finalização. Talvez a questão mesmo do John Kennedy, ele não ter até então estourado no futebol, cara, é por causa do lado mesmo dele, mental e extracampo. Porque qualidade, joga muita bola, cara, o John Kennedy. Muito bom jogador. Eu acho que essa diferença pesou muito no primeiro tempo. O John Kennedy não teve tantas oportunidades. A que ele teve, ele foi lá e fez. O Neisser teve 3, 4 chances no primeiro tempo. Assim, 3, 4 chances claras, né? Fora umas duas, três que talvez fez um movimento errado, não chegou a tempo para concluir. Mas fato é, o Cruzeiro dominou o Fluminense, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, cansou, como sempre acontece, o Cruzeiro cansa no segundo tempo. E o Arthur Jorge tem que fazer as mexidas. E aí quando ele faz as mexidas e o time cansa, a tendência é o Cruzeiro baixar um pouquinho a pressão, o adversário ter um pouco mais de posse de bola. Por exemplo, no primeiro tempo o Cruzeiro terminou, acho que 61, 62% de posse de bola, ou próximo disso. No segundo tempo, eu acho que esse número caiu para 56% de posse de bola, porque o Fluminense passou a ter um pouco mais de posse de bola no segundo tempo, criou um pouquinho também. Mas eu acho que as oportunidades criadas no primeiro tempo do Fluminense foram melhores do que a do segundo tempo. Porque o Cruzeiro estava pressionando demais o Fluminense. Quando ele saía, cara, ele saía no contra-ataque muito rápido e pegava o Cruzeiro desorganizado. Então, essa foi a tônica do jogo. Cruzeiro atacando, Fluminense no contra-ataque. O Cruzeiro atacando e o Fluminense no contra-ataque. Um contra-ataque com muita qualidade. O Fluminense se defendendo bem, mas o Cruzeiro ainda assim conseguia produzir. Então, para mim, o mérito foi nisso. Né? O Fluminense não é um time muito aberto, mas o Cruzeiro conseguiu produzir chances, não conseguiu matar o jogo. E aí foi premiado com o gol do Matheus Pereira. Desviou. Pô, mas legal, o Cruzeiro não podia perder aquele jogo. Não merecia, né? Se existe alguma coisa sobre merecimento no futebol, ontem o Cruzeiro não merecia perder o jogo. Pelo contrário, merecia vencer. Então, cara, assim, o empate foi o menos pior. Não poderia sair com a derrota porque esse é um sentimento muito ruim. Matheus Pereira mais uma vez, né, gente? Né? Mais uma vez, né? Brasileiro vale? Não vale. Libertadores vale? O Barcelona de Guayaquil. Mineiro não vale. Que é contra o fulano de tal do interior. Né? E aí vai acumulando soluções, né? Resolve aqui, resolve ali, soluciona aqui, fora dentro do jogo, né, cara? Ele e o Gerson, cara, é muito gostoso você ver o jogo no campo. Inclusive ontem assisti o jogo no espaço APVS Proteção Veicular. Você que tá precisando aí de proteção veicular para o seu veículo,
a PVS, tá? Um espaço muito legal, confortável. Gente, mulher, criança, idoso, homem, um ambiente assim, super confortável, banheiro, acesso ao banheiro muito tranquilo, acesso à alimentação, cara, muito bom, tá? E você fica muito próximo do campo. Então dá para você fazer muitas observações. E aí vamos pro lado individual. Primeiro, Arthur Jorge, né? 10 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Evoluiu bastante o time. Talvez o único objetivo que ele não atingiu foi estar ali no G5. Ou na beirada dele, no sétimo lugar, no sexto lugar. Mas, enfim, fazendo um ótimo trabalho o Arthur Jorge, pegou o time na lanterna, levando a 11ª colocação, que é a colocação do Cruzeiro atual, classificado para a Libertadores, para as oitavas da Libertadores e para as oitavas da Copa do Brasil, que acontecem em agosto. Ótimo trabalho do Arthur Jorge, fazendo o que dá para fazer, fazendo o melhor com o que tem. E aí agora, segundo, igualzinho ele falou ontem na entrevista coletiva, ele e o Cruzeiro têm um planejamento para trazer reforços agora nessa parada, né? São um mês e uma semana. Se você contabilizar os jogos do Brasileirão até chegar à Copa do Brasil Libertadores, ainda vai ter uns jogos ainda pro cara se adaptar. Então o Cruzeiro precisa agora, talvez nesses 15, 21 dias agora, contratar jogadores. Você precisa. Principalmente, gente, principalmente, um zagueiro, um volante e talvez mais um homem de ataque, tá? E também um lateral esquerdo. Aí lateral esquerdo é pensando, projetando para o futuro, tá? Projetando para o futuro. O volante, gente, é para agora, porque o Lucas Romero não vai enfrentar o Flamengo na Libertadores. O primeiro jogo no Mineirão não tem o Lucas Romero. Então a gente precisa de um volante titular para chegar, mexer caminho. Um cara que conhece futebol brasileiro, já está adaptado, não vai ter tempo de adaptar. Tem que ser um cara tecnicamente bom, fisicamente bem e já adaptado ao futebol brasileiro, que já conhece, de preferência campeão, velho. Já foi campeão no Brasil. Esse é o cara pro Cruzeiro trazer pra volância. Porque chega, veste a camisa, beleza. Na zaga, cara, inclusive, fazer um comentário sobre o Jonathan Jesus. Cara, como é gostoso você ver jogos do Jonathan Jesus no estádio. Cara, o moleque é muito bom. Ele é muito bom. E aqui vai uma das nossas características aqui do Conexão 31. Inclusive, você que não é inscrito, se inscreva no canal, cara. Você tá aqui até agora e não se inscreveu no canal. Ativa as notificações, dá um joinha. A gente precisa bater nossa meta de joinha em cada vídeo, porque o YouTube entende que a gente é relevante e entrega para mais pessoas. Nós temos uma meta de 10 mil inscritos aqui no canal. Beleza? Então, se inscreve aí. Segue a gente também nas redes sociais também. Diego de Leão UFC e Conexão 31 TV. Jonathan Jesus, cara, olha pra você ver, ó, uma das nossas características aqui no canal. Eu sei elogiar o cara numa frase e na frase seguinte eu pontuar um erro dele. Porque eu não sou um cara polarizado. O canal aqui não é polarizado. Eu não sou 8 ou 80. Eu não sou, gente, assim. Então os comentários aqui sempre serão com muito equilíbrio, com muita razão, sem perder a emoção, claro. Jonathan Jesus, partidaça do Jonathan Jesus. Joga muita bola. É o melhor zagueiro do Cruzeiro hoje no momento. Só que no gol do Fluminense ele errou. Ah, se isso vai desmerecer a partida dele. Não. Erros acontecem e todo mundo erra. Você no seu trabalho, você erra, gente. Às vezes um movimento errado que você faz, uma fala errada que você tem no seu trabalho aí, cara, é um erro. Só que o seu erro não proporciona gol. Essa é a diferença do seu trabalho pro trabalho do Jonathan Jesus, pro meu trabalho pro Jonathan Jesus. Então, talvez eu aqui no meu trabalho também, se eu cometer um erro de uma fala, cara, eu coloco tudo a perder também. Então, das nossas características é a gente sabe fazer uma análise profunda do jogador, do jogo, e nessa análise, cara, tem elogios e tem críticas. E tá tudo certo. O Jesus errou no gol, ele errou no bote. Ele tentou marcar o John Kennedy na frente, como eu falei no início, o John Kennedy tem muita qualidade, girou nele, cara, aí ficou de frente, buscou a profundidade, Fabrício Bruno veio, deslocou pra esquerda e finalizou muito bem. Mas Jonathan Jesus, um dos melhores em campo ontem, jogou muita bola e joga muita bola. É o melhor zagueiro do Cruzeiro. Individualmente eu falei já do Arthur Jorge, pra mim é o cara que leva o Cruzeiro para esse momento de estar classificado para Libertadores, Copa do Brasil, vem crescendo muito, né? Quanto mais ele conhece o elenco do Cruzeiro, melhor fica. Então ele sabe o que tem que ser feito agora nessa parada. Vamos lá, Kaique, cara, é outro também que você vai ver a partida do Kaique no campo, velho, é muito doideira, mano. O Kaique é muito forte. Kaique é muito forte, cara. O Kaique vence praticamente todos os duelos, velho. Muito bom jogador. Você vê o Gerson, o Matheus Pereira. Teve uma jogada lá, cara. Cara, quantas vezes a bola chega no Gerson, no Matheus Pereira, ele tá cercado por 2 jogadores e ainda tem uma sobra. Os caras conseguem girar no adversário, não perder a bola, não rifar. Às vezes, quando não dá, ainda sofrem falta. Porque tem muita qualidade técnica. Um outro ponto, um outro jogador também que eu gosto também, que
Tá evoluindo nesse aspecto de não rifar a bola cai no pé dele, ele tá conseguindo ter soluções, é o Christian, cara. Era um jogador que tinha essa limitação, tá cada vez mais evoluindo. E aí, vamos pro Neymar. Falar do Neymar individualmente. O jogador que talvez tenha sido o jogador que mais influenciou no Cruzeiro no resultado de ontem. Foi o que mais influenciou. Mas aí, mais uma vez, eu não sou polarizado. Eu não sou um cara de pegar o cara, só elogiar e não conseguir criticar ele na mesma frase. Eu sei elogiar o cara e criticar ele na mesma frase. Assim como eu sei criticar o atleta numa análise, mas sei ponderar coisas positivas na mesma análise, na frase seguinte. Porque eu acho que esse é o certo a se fazer. Só que, sabe quem fez a gente ficar polarizado assim, gente? A política. A política fez a gente ficar polarizado assim. As pessoas hoje são polarizadas. Elas são 8 ou 80. Eu vou fazer assim, porque se eu fizer direita e esquerda, você vai entender como político. Por quê? Te contaminaram. Então eu me preocupo com a sua interpretação, não que eu vou mudar por causa de você, mas eu me preocupo com a sua interpretação, porque às vezes é muito limitada. Se eu faço direita e esquerda, você vai entender como política. Então eu vou fazer assim, ó. Olha pra você ver como as pessoas são na política. Você tem o seu político. Você só elogia ele. Às vezes ele tá fazendo algo de errado. Você não admite os erros dele. Nem pra você e nem publicamente. Por quê? Porque você só sabe ser 80 com ele. E o político que você não gosta? Aí eu vou fazer assim, tá? Não vou fazer nem direita nem esquerda. Não precisa me interpretar como direita e esquerda politicamente. E o político que você não gosta? Você só sabe criticar. Você não sabe... Às vezes ele tá fazendo algo bom, mas você não sabe ver e admitir que ele tá fazendo algo bom. Por quê? Porque é 8. Você só sabe criticar. Isso é o quê? A polarização. Hoje a sociedade ela tá totalmente polarizada. Então, qual que é a nossa característica aqui no canal? A gente sabe criticar um jogador quando ele joga mal dentro da partida, ou ele tá no momento mal, mas mesmo dentro da crítica, na frase seguinte, a gente sabe ver alguma coisa de positivo que ele fez. Igual o Jonathan Jesus. Acabei de falar do Jonathan Jesus. Partidaça. Joga muito. É o melhor zagueiro do Cruzeiro. 80, né? Mas na frase seguinte, eu falei, mas ele errou no gol. E tá tudo certo. Assim como o Otávio. Eu lembrei no jogo do Otávio contra o Boca Juniors. Partidaça do Otávio. Mas eu falei, gente, ele errou no gol do Boca Juniors. Nossa, a galera veio nos comentários. Não, porque ele não errou. Porque ele não errou. As pessoas não conseguem admitir. Porque tem que só elogiar. Isso é um erro. Só sabe bajular, só sabe passar pano. Não, cara. Partidaça. Foi o melhor em campo. Mas na frase seguinte, cara. Mas no gol do Boca Juniors ele errou. Ele deu um passo a mais à frente. Não conseguiu voltar. E tá tudo certo. Jonathan Jesus, mesma coisa. Partidaça. Vamos lá, Neymar. Cara, errou, gol, errou. Pode errar, não pode errar. Uma hora pode prejudicar, pode prejudicar. Tem que treinar, tem que treinar. Estamos satisfeitos? Não estamos satisfeitos. Inclusive, o Arthur Jorge falou isso ontem na entrevista. Exatamente isso que eu tô te falando aqui. Não é pra gente ficar satisfeito. Tem que cobrar, tem que cobrar. Por causa dele. Ele foi figura central ontem no empate do Cruzeiro. Era pro Cruzeiro ter vencido o jogo. Se ele tivesse feito pelo menos um gol. Se ele tivesse feito 2 gols. Mas não fez. Precisa evoluir, precisa melhorar. Aí agora eu vou te mostrar agora algumas coisas que eu acho que são positivas no Neymar. Assistindo o jogo no campo. O posicionamento do Neymar. Você vê ele atacando a profundidade, ele fazendo o facão, ele olha para as linhas, ele não entra em impedimento. Inclusive volta em mais um jogo que ele não entra em impedimento. Ele faz o movimento certo. O Neymar é fisicamente um cara... com muitas virtudes e faz com que o defensor tenha medo dele. Ele força o defensor a errar, porque o defensor faz a leitura, ele é muito forte, ele é muito rápido. No confronto físico, ele vence os confrontos físicos, assim como eu falei do Kaique. Então, fisicamente, ele é muito bem. Ele ataca o espaço muito bem. Gente, o Caio Jorge tem aquela quantidade de oportunidade do Neymar? Olha, não, no dia do Neymar acontece que tem aquele tanto de oportunidade. Você acha que aquilo ali é aleatório? É porque o Neymar acontece 4, 5 chances de gol com ele. Ele faz o movimento para proporcionar aquilo. O Caio Jorge não joga daquele jeito. Por quê? Aí vai uma qualidade do Caio Jorge. O Caio Jorge sai mais dentro da área. Sai da área, inclusive o gol do Sinisterra. O Caio Jorge sai da área, dribla o lateral, faz um drible maravilhoso, faz um corta-luz, uma velocidade, uma explosão. É a qualidade que o Caio Jorge tem. Só que ao mesmo tempo ele sai da área. Não tem como ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O Neymar, cara, já é um jogador que ele consegue fazer mais movimentos ali naquele perímetro, tá? Por isso que ele tem chance toda hora. Você acha que o Chico da Costa tem esse tanto de chance? Você acha que o Bruno Rodrigues tem esse tanto de chance? Ah, mas por que é o Neymar? Porque ele tem essa qualidade. É uma qualidade que ele tem. Tá vendo dentro da análise? Criticamos. Estamos satisfeitos? Não estamos satisfeitos. Tem que evoluir. Mas na linha de baixo, cara, ele movimenta certo.
Ele tem qualidade. Ele põe medo no marcador, o marcador erra, cara. Quando vê ele. Lembra o jogo contra o Boca Juniors? Foi contra o Boca Juniors? Que o defensor assusta com ele e tenta recuar porque o defensor fala, velho, eu não vou pro contato físico com esse cara, velho. Não vou. Ele é forte. Ele é novo. Tem volúpia. Então, ele tem características e qualidades boas. Mas a finalização dele é péssima. E ali ele tem que trabalhar, ele tem que melhorar. Ele tem que aprender a respirar. Isso aí é só com o tempo. Não é, gente, com 5 jogos. Não é com 10 jogos. Vou chutar um número aqui, tá? Não é exato, mas só pra vocês ficarem tranquilos. Só pra vocês ficarem tranquilos. O Neymar é questão de um ano, mano. Um ano de evolução. Não é 10 jogos, 15 jogos, não. E ele tem que ter minutagem. E aí, quem vai administrar isso é o Arthur Jorge. Quando é que ele pode ter essa minutagem e não prejudicar o desempenho do time? Aí é o Arthur Jorge. Mas ele não pode ficar encostado. Ele não pode atrapalhar a gente nos momentos fundamentais. Mas ele tem que ter minutagem. E é ano, gente. Um ano para evoluir. Não é 5 jogos, 10 jogos. Não é. Tô falando pela experiência que já vi outros jogadores. Não só o Igor Thiago. Já vi outros jogadores, cara, que assim, demora ano. Não falando anos, não, tá, não é 3, 4 anos. Mas tipo, um ano, cara, pra evoluir, entendeu? Essa questão de finalização. E por que eu acho que vale a pena? Por causa dessas qualidades boas que ele tem. Movimenta certo, faz o facão certo, não pipoca. Eu já vi jogadores na posição do Neymar errar 1, 2, perder a confiança, fugir do jogo. Ele não foge, ele continua errando. Ele continua errando. Se é outro, esconde, cara. Não vai tocar a bola pra mim, não. Eu já tô queimado. Não, ele continua ali. Então isso também é bom. Então, cara, assim, pontuei individualmente algumas situações. Coletivamente, o Cruzeiro, pra mim, tá vendo? Você vê, ó, Arthur Jorge. Cara, trabalho excepcional. Mas pra mim, nesse aspecto, não atingiu o objetivo. O objetivo era estar mais próximo do G5. Talvez dentro do G5, mas não conseguiu. Tá tudo bem e tá tudo certo. Entendeu? Nem 8 nem 80, gente. Não, só 80. Ah, o Arthur Jorge é maravilhoso. Ele só faz tudo certo. Não, gente. Porra. Pá, na linha de baixo, pontua uma coisa negativa. Aqui você só elogia. Na linha de baixo, você pode falar uma coisinha que não atingiu. Uma crítica. Aqui você só critica, você só vê o lado negativo. Na linha de baixo, você fala uma coisa positiva. Você fica no meio. Não é que você passa pano ou só critica. Você faz os dois, mas ao mesmo tempo você vem aqui, ó, no meio termo e consegue ver coisas boas. Ou consegue ver algo negativo na coisa ruim. Entendeu? Então, essa aqui é uma das características do nosso canal. Gente, vocês gostando ou não, é assim, tá? E não vai mudar. Eu não vou mudar. É o meu jeito de ser e de enxergar a vida. Então, Cruzeiro segue agora. Só volta a jogar dia 22 de julho contra o Internacional, numa quarta-feira no Beira-Rio. Cruzeiro precisa reforçar a equipe. Eu coloco aí pelo menos 3 reforços. Tem que vir, tá? Agora, se conseguir trazer 5. O problema é que trazer... O que eu fico pensando? Trazer 5 reforços pra reforçar, pra ser titular, gente. Acho que o Cruzeiro não tem caixa. Ó, a matemática tem que ser essa. Jogadores pra chegar e ser titular. Hoje no Cruzeiro, gente. Pensa quanto que custa jogador assim. Agora, se for no mercado, contratar, traz um jogador de 3 milhões de euros, 4 milhões de euros. Cara, o jogador não vai vir pra reforçar o time do Cruzeiro, não. Só vai vir pra brigar por vaga. Às vezes tá vindo de lesão, né? Tá vindo de um tempo inativo. Aí vai ter que se adaptar até começar a entregar. Falando jogador, pra chegar, vestir a camisa e ser titular, irmão, esse jogador não é barato no mercado. Esquece. E aí, eu vou pra 5. 5, eu acho que é muito. Não consegue. Eu prefiro que contrate 3, gaste uma grana, vai ter que gastar uma grana. Tem que gastar uma grana. Né? Pro cara chegar aqui e vestir a camisa. Ou então, contrata, vamos colocar aí, 2 pra chegar e vestir a camisa. É papo aí de milhões de euros, que vai gastar nesses 2 pra chegar e vestir a camisa, ser titular. E traz 2, às vezes, um pouco mais em conta, que pode chegar aqui e virar rápido ou ter uma margem pra evoluir. Eu acho que, eu sempre faço essa matemática, sabe? Esse negócio de, trazer 5, 6 jogadores pra chegar aqui e ser titular. Não existe. Tem limite. O dinheiro tem de limite. Inclusive o Arthur Jorge falou isso ontem, né? Existe já um planejamento entre ele, né? E a diretoria de ir no mercado, dentro de um limite de orçamento que o clube tem disponível. Então tem limite, né? Esse negócio de, o Pedrinho é bilionário. Eu vi falando pra vocês, o Pedrinho é bilionário. O Cruzeiro não é. Mas o Cruzeiro é do Pedrinho. Gente, não entra nessa conversa não, tá? A gente tá vendo do lado de cada lagoa como é que tá. Eles viviam nessa ilusão. Nós cruzeirenses não vivemos na ilusão.
tá? A gente não vive no mundo de Nárnia, não. Não é Matrix que a gente vive. A gente vive na realidade. Graças a Deus, hoje a gente tem o Pedrinho que está fazendo os aportes. Então o Cruzeiro tem que aproveitar agora esses primeiros anos e se autossustentar. Acho que o Pedrinho ali é a oportunidade que o Cruzeiro tem de se autossustentar. Para quando dá daqui 5, 6 anos, o Cruzeiro tá conseguindo andar com as próprias pernas. Coisa que do outro lado da lagoa que não fizeram. Os caras estavam aportando dinheiro, tava todo mundo, o torcedor, e zoando a gente, né? Os caras estavam zoando a gente. Nós agora somos milionários, vocês são pobres. E era a oportunidade deles se estruturar e hoje eles estarem vivendo de forma autossustentável. O que aconteceu? O torcedor viajou na maionese, a imprensa que cobre eles viajaram na maionese e agora eles estão passando dificuldade. Eu não quero que o Cruzeiro passe isso, não quero. Então eu vejo o Pedrinho hoje como uma oportunidade, então o Cruzeiro tem que aproveitar essa oportunidade. Então não existe dinheiro infinito não, tá? Não existe dinheiro infinito e o Cruzeiro não é bilionário. O Pedrinho é bilionário e a gente tá tendo essa bênção, essa oportunidade. Então tem que ter um pouco de responsabilidade e eu acredito que eles tenham dentro do Cruzeiro. Então é isso. De 3 a 5, o Cruzeiro precisa 5 jogadores. Se conseguir buscar 3, ótimo. Mas dois fundamentalmente tem que ser chegar, vestir a camisa e jogar, principalmente o primeiro volante. Ok? Galera, eu vou ficando por aqui. Lembrando que esse vídeo ele é mais longo, ele é no dia seguinte, é uma análise mais profunda. A gente fala de tudo, individualmente, coletivamente. E aí nós vamos soltando vídeos aqui durante a Copa do Mundo de assuntos diversos, de negociação e também de seleção brasileira, beleza? Conto com todos vocês. Me siga nas redes sociais, Diego de Leão UFC, Conexão 31 TV. E você que não deu um joinha, já falei, cara, dá um joinha, cara, é importante pra nós. Vamos bater a meta de joinha. Tamo junto e até o próximo vídeo.